João 15, 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Que a minha alegria esteja em vós e que a sua alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Qual é o mandamento? Que você ame seu semelhante da mesma forma que Jesus também nos amou. Jesus é a expressão exata de Deus, é a expressão exata da sua pessoa, a expressão exata do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qualquer um sabe esse texto de cor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Versículo 13. Ninguém tem maior amor que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Foi o que Jesus fez. Ele deu a sua vida em favor dos seus amigos. O versículo anterior ele diz: o meu mandamento é este, que vocês se amem uns aos outros assim como eu vos amei. E aí tem o texto, aquele que eu mencionei, né? Que Deus amou todo mundo, que entregou Jesus, né? Para que fosse sacrificado em favor de toda a humanidade, tanto dos judeus como dos gregos, né? Jesus morreu em favor de cada uma das pessoas desse planeta. Versículo 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. O que ele mandou? Versículo 12. Você ame o seu semelhante. Esse é o grande mandamento e único em que se resume tudo. Se você amar o seu semelhante, você consegue amar a Deus. Fora disso, você não consegue amar mais a Deus. Porque Deus escolheu ser amado no seu semelhante. Não tem outra maneira. Tem um texto da Bíblia que diz que eu não posso amar aquele a quem eu não vejo se eu não amo a quem vejo. Se eu disser que amo a Deus e aborreço o meu irmão, João diz que nós somos homicidas. O que é um homicida? Homicida é aquele que mata o outro. E aí não está se falando de matar fisicamente. O homicida é aquele que aborrece o seu irmão. E o próprio João ele diz que o homicida ele não tem a vida eterna permanente em si. Esse é o pecado para a morte. É ser homicida e não ter a vida eterna. Isso é pecado para a morte. O homicida é aquele que não tem a vida eterna permanente em si. O homicida não é aquele que mata fisicamente, mas aquele que aborrece seu irmão. Muitas pessoas já mataram o outro no seu próprio coração. Há pecados e há pecados para a morte. E ele diz que os pecados para a morte não peço que ore. Porque alguém que peca para a morte, se alguém pecar, você orará e Deus perdoará os pecados. Mas aos que pecam para a morte não adianta você orar. Quem peca para a morte encontra seu próprio destino. O próprio homem que peca para a morte, que é homicida, que não tem a vida eterna em si, o pecado para a morte é não ter a vida eterna. Esse que peca para a morte, esse encontra seu próprio destino. Encontra seu próprio juízo. Se ele se converter, mas caso contrário, se ele continuar pecando para a morte, ele vai encontrar seu próprio destino. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas ninguém tem maior amor que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. E aí ele diz o outro texto aqui: eu já não vos chamo de servos, de trabalhadores,
Porque o servo trabalhador não sabe os segredos do seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amigos conhecem os segredos dos seus amigos. Nós somos amigos de Deus. Nós somos amigos de Cristo, amigos do Evangelho, porque o Evangelho tem sido revelado no nosso coração, tem sido revelado no nosso interior. Eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe tudo o que faz o seu Senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolheste a mim, disse Jesus. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vocês vão e deem em frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto você pedir ao Pai em meu nome, disse Jesus, Ele há de conceder. Ele nos escolheu, Ele nos designou, Ele nos enviou para que nós frutifiquemos. Eu tenho certeza, você já ouviu muitas vezes alguém pregar sobre esse texto e dizer que você tem que produzir outras vidas para o reino de Deus, ganhar almas. Você tem que frutificar no Evangelho. Quando você frutifica no Evangelho, você vai atrair as pessoas. O Evangelho que você tem atrai as pessoas. Não a religião que sai da nossa boca. Não a Bíblia que nós sabemos. Não os nossos dogmas e doutrinas. Mas é certo que alguém que prega o Evangelho com dogmas, com doutrinas, ele acaba por excluir pessoas. A única doutrina que você tem que passar para as pessoas é a doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho, a boa notícia. Qual é a boa notícia do Evangelho? É que Deus em Cristo restaurou a vida de todo mundo. Ele reconciliou o homem com Ele mesmo, através do seu sofrimento, através da sua cruz. Através da cruz de Cristo, todos nós estamos reconciliados. Ele nos atraiu para si mesmo. O próprio Jesus profetizou a respeito dele mesmo, né? Quando eu for levantado na terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Quando ele foi levantado na cruz do Calvário, os seus braços ficaram estendidos, abraçando a humanidade inteira. Ele atraiu a humanidade, porque as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas angústias, todo o mal que pesava sobre nós, todas as nossas culpas estavam sobre Ele. E nós fomos sarados. É tremendo essa palavra de Isaías. É tremendo Isaías ter visto aquilo, ele absorvendo tudo aquilo na cruz. A boa notícia é essa, que você está reconciliado. Vou repetir. A boa notícia é essa, que você está reconciliado. Amém. Em Cristo, através da sua cruz, através do seu sangue, através do seu sofrimento, através do partir da sua carne. A sua carne foi rasgada, como aquele pão na Santa Ceia. O cálice da salvação foi derramado na cruz. O cálice da salvação é o seu sangue derramado, vertido na cruz do Calvário. Aquilo ali nos aproximou de Deus. Ele nos trouxe para perto, Ele nos atraiu. E agora nós não somos mais trabalhadores. Você não é mais servo de Deus, você é amigo de Deus. Na velha aliança era servo de Deus. Agora não, tenho-vos chamado amigos.
porque tudo que sei a respeito do Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus nos dá a conhecer os mistérios do coração de Deus. João 1,18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? Jesus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Olha a importância desse texto. Ninguém jamais viu Deus. Você não encontra na Bíblia nenhum relato de que Deus apareceu para alguém. Diz que o Senhor apareceu. Diz que o capitão dos exércitos do Senhor apareceu. Diz que apareceu um homem na fenda da rocha e não se pôde ver ele de frente, mas foi visto pelas costas. Diz que um anjo apareceu para Manoá, pai de Sansão. Aquele capitão dos exércitos do Senhor que apareceu para Josué, aquele capitão era o próprio Jesus. Aquele que estava na sarça ardente era o próprio Jesus. Jesus apareceu para vários servos de Deus no Antigo Testamento. No princípio era o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. Então que voz você acha que era aquela que disse: haja luz? Disse Deus, o Deus unigênito. Jesus sempre existiu, mas ele tornou-se em forma de servo, figura de homem, encontrado em figura humana, desceu nessa terra, o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Ele se fez semelhante a mim e a você. Quem é que te salvou? Foi Jesus Cristo? Quem nos salvou foi Jesus Cristo, homem. Jesus, o homem, que nos salvou. Porque o Cristo poderia nos salvar assim, ó. Podia fazer isso aqui e você estava salvo. Mas ele veio em figura humana, em carne e osso, sofrer as mesmas circunstâncias existenciais que nós enfrentamos. E ele nos deu o exemplo de como nós devemos vencer as circunstâncias. Como eu venci, vocês vencem também. Da mesma forma, ele foi achado em figura humana. Apesar de não ter parecer, não ter formosura, nós olhava para ele: quem é esse cara aí? Era alguém como nós, no meio da multidão. Só que o poder de Deus estava nele. E o poder de Deus está em nós. O texto de Gabriel, ali em Mateus, dizendo para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que há de nascer de ti será chamado Rei. Ele governará para sempre a casa de Israel, a casa de Jacó. Esse mesmo Espírito também está sobre mim e sobre você. Ele nos envolverá com a sua sombra, e ele gera Jesus dentro de nós. Ele faz Jesus crescer dentro de nós. É um ente santo que cresce. Jesus está sendo desenvolvido dentro de mim e dentro de você. Nós podemos ser fortalecidos na fé e fortalecidos no Evangelho. A cada dia que passa, a cada dia, o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Que glória é essa? A perfeição do seu caráter. Nós vimos a sua essência. Nós vimos a verdadeira vida nele. Como João aqui diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida dele era a luz dos homens. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Versículo 4.
A luz que resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram. Versículo 9, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Olha que linda essa palavra, gente. A perfeição da sua glória, cheio de graça, de verdade. Vimos a sua glória. O livro de Hebreus diz que ele é a expressão exata da sua pessoa, da pessoa de Deus. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. E todos aqueles que o receberam e creem no Evangelho e aceitam o Evangelho e confessam o Evangelho com suas ações, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é confessar o Evangelho com a boca. E com a boca é fácil, né? Eu creio em Jesus, e aí? E as suas ações dizem ao contrário. Mas confessar é ser Jesus, é viver Jesus. Nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Nós temos recebido a sua plenitude, graça sobre graça. Graça sobre graça, graça sobre graça. Graça sobre graça. Graça é favor e mais favor e mais favor e mais favor. Onde abundou o pecado, mais favor, mais favor. Superabundante favor de Deus em favor de nós. E em favor dos outros. Em favor de todo aquele que se aproxima dele por fé. Esse é o Evangelho. Esse é o poder de ser feito filho de Deus. Quem pode me tirar essa glória? Ninguém. Ninguém pode chegar e dizer, você não está em Deus. Porque eu sei que estou. Porque Ele está em mim. E Ele está em você. Ninguém pode tirar essa glória de nós. A glória do que Ele é quando você crê e recebe a sua palavra. Esse é o poder do Evangelho. Simples, simples. Gente, o que nós estamos ministrando aqui é apenas vida. Se você encontrar o caminho da vida, amém, você foi. Muitas pessoas estão se perdendo no caminho por causa da religiosidade, por causa da religião. Se perderam nas regras e mandamentos de homens. Jesus, na sua carne, Ele aboliu tudo isso. O escrito de dívida que era contra mim, contra você, que nos era prejudicial, que constava de ordenanças, de não toques nisso, não toques naquilo, não proves aquilo outro. Ele rasgou, quebrou, cravou na cruz. Todos os principados e potestades foram expostos ao desprezo. E Ele triunfou sobre eles. Esse é o poder do Evangelho. Como diz Paulo, o Evangelho é poder. É poder de transformação. O Evangelho é poder de mudança de mente. O que eu faço para receber esse Evangelho? Mude sua mente. Mude a sua mente, a sua maneira de pensar. Jesus é uma maneira de interpretar a vida. Interpretar a dor, as perdas, o luto, a alegria, as conquistas. Se interpreta como Jesus interpretou. O que era a conquista para Jesus? Como é que Jesus agiu na hora da dor? Ele era humano. Ele sofreu medo, abandono, desprezo, dor física. Carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Fora as nossas depressões, as nossas angústias, os nossos medos. Tudo estava sobre Ele.
Mas ele absorveu tudo aquilo nele. E ele disse, está feito, está consumado, está pronto. E rendeu o seu espírito. 3 dias depois ele estava ressuscitado. Nas suas mãos o poder da morte e do inferno. A morte e o inferno não tem mais poder sobre nós. Amém. Não, mas eu continuo morrendo. Você morre fisicamente, mas a eternidade está para sempre dentro de você. E a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo para todo sempre. Creia no poder do Evangelho. Creia no poder da cruz. Creia que você é filho de Deus. Você é amigo de Deus. Tenho-vos chamado amigos. Porque os amigos são aqueles que estão descobrindo quem Deus é de fato. Como é que eu descubro quem Deus é? Olhando para Cristo. Olhando para Jesus. Amém?